O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bendito seja Deus. Meus amados, vamos abrir a palavra no Salmo 116. É o Salmo que tem como base a liturgia de hoje. E nós vamos examinar esta linda passagem. Salmo 116. Esse salmo faz parte do último livro do Saltério, que vai do Salmo 107 ao 150. E se você percebeu, não há indicação do seu autor, do escritor. E a maioria dos estudiosos acredita que esse salmo foi escrito pelo rei Ezequias. Parece-nos que ele retrata o drama vivido por Ezequias. E então esse salmo diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz, as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Eu estava prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu criei ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E Ele responde: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Se de fato esse salmo foi escrito por Ezequias, como tudo parece crer, ele não apenas fala a nós, esse salmo também fala por nós, porque ele retrata o espelho da nossa alma, ele põe para fora as entranhas do nosso coração, ele registra os dilemas da nossa vida. Nós poderíamos estar debaixo da pele do autor desse salmo. O coração do autor desse salmo pode estar batendo em nosso peito. E ele está aqui relatando algo que aconteceu com ele. E o verso de número 2 descreve o que ele fez em virtude de Deus ter respondido a súplica dele, porque agora ele vai relatar para nós o que ele viveu. O verso 3 deixa isso claro para nós. Ele enfrentou um problema externo e ele enfrentou um problema interno. No que tange ao rei Ezequias, vocês sabem, o pastor Erival pregou hoje às 11 horas, embora eu não estivesse aqui fisicamente, mas acompanhei parte da mensagem de casa, e ele retratou o fato de que Ezequias foi um homem de Deus, que começou a governar com 25 anos de idade, que governou 29 anos, que morreu com 54 anos, e que no auge do seu governo,
exatamente aos 39 anos de idade, quando o homem está no seu momento máximo de vigor, de capacidade mental, de experiência, ele enfrenta dois problemas. Primeiramente, um problema externo, que foi um cerco militar poderoso, porque foi no seu governo, quando era rei em Judá, que as 10 tribos do norte, o reino do norte, o reino de Israel, sucumbiu ao poder militar da Síria, o mais poderoso exército do mundo da época. E agora esse poderoso exército cerca Jerusalém, entrincheira Jerusalém, sitia Jerusalém. E Jerusalém não tem capacidade, o rei Ezequias não tem capacidade de resistir, de um enfrentamento militar. Não tem tempo, não tem estratégia, não tem sequer homens suficientes para enfrentar aquele grande cerco. Mais do que isso, a Síria, através de seu comandante, traz uma afronta a Israel, a Judá, a Jerusalém, e dizendo para o rei: pode se render, porque Deus nenhum consegue livrar você da minha mão. Esse era um problema insolúvel. Insolúvel. Como é que Ezequias venceu? Pela oração. Ele apresentou o caso a Deus, e Deus não precisou de muito tempo. Deus escalou apenas um anjo, e esse anjo matou 185 mil soldados assírios ao redor de Jerusalém, e a ameaça frustrou-se, e Deus poupou Jerusalém, em resposta à oração de Ezequias. Mas agora Ezequias está enfrentando um segundo problema, é interno. Ele tem uma úlcera, um problema no estômago, e os médicos não conseguem resolver. Ele é um homem rico, ele é um homem poderoso, ele podia ter recorrido aos melhores recursos da medicina do seu tempo, mas nada resolveu o problema, até o dia que Deus manda o profeta Isaías na sua casa com um recado: ponha em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. E agora esse homem tem poder nas mãos, ele tem ouro, tem prata, tem influência, mas a vida dele chegou ao fim. A sentença do próprio Deus: você vai morrer, aos 39 anos de idade, com tantos sonhos, com tantos projetos. E diz a Escritura que sobrou para esse rei apenas uma parede, e para a parede ele se voltou, e orou fervorosamente, e chorou copiosamente, e Deus respondeu rapidamente. O profeta Isaías não tinha saído da cidade ainda, quando o Senhor disse para ele: volta lá, e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, que eu vi as suas lágrimas, que eu ouvi a sua oração, e que eu o livrarei do poder da Síria, e o curarei, e lhe darei mais 15 anos de vida. E Deus mexe na estrutura do universo para atender a oração de Ezequias, um grande milagre. E ele relata isso no versículo 3: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Chama a sua atenção para esse ponto. São laços, e não são laços apenas, são laços de morte. E laço é uma armadilha invisível, é um perigo que é real, mas você não percebe, você não administra. É pisar num terreno minado. E ele vai definir algo, irmãos, que todos nós sabemos o que é: angústia. Quem já sentiu angústia aqui? Democraticamente todos nós. Mas eu não sei se você e eu já sentimos o que ele disse aqui: angústias do inferno. Eu não sei. A ideia aqui é que o inferno tinha mudado de endereço, o inferno tinha se transferido para dentro dele, que a alma dele era esse campo minado, tomado por uma angústia, que não vinha e ia embora, não, se apoderaram de mim, enfiaram as garras em mim. O resultado desse ataque externo, dessa angústia interna, é que o levou a cair
em tribulação e tristeza. A ideia de tribulação é um peso que esmaga você, que achata você. A alegria foi embora do rosto dele. Então esse é o problema que esse homem está enfrentando, um drama pessoal. E talvez você veio aqui hoje com um drama pessoal. Algum problema que você não consegue resolver. Está além das suas forças, além das suas estratégias, além da sua capacidade. Talvez você veja este culto com um diagnóstico médico, sombrio, perigoso, ameaçador. Talvez você está como Ezequias, caído, prostrado, com a tristeza crônica, com a dor na alma, precisando de um milagre de Deus na sua vida. E aqui nós vamos encontrar como é que ele reage a tudo isso. O clamor a Deus é o que você vai ver nos versos 4 a 6. Confira comigo aí. Então, eu gosto dessa palavrinha então, porque ela é o link, ela é o vínculo, ela conecta a situação desse homem que está no fundo do poço. E quando você está no fundo do poço, quando você não tem para onde correr mais, você só tem uma direção para olhar, é para cima. Então, eu invoquei o nome do Senhor. Aqui está o tempo oportuno de você clamar. É quando você chega no último furo da correia, na última volta do ponteiro, no último recurso que você tem nas mãos. Então, é a hora oportuna. E aí vem o pedido específico. Eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Talvez o livramento que você está precisando hoje não é financeiro, talvez não é nem mesmo físico, talvez é um livramento espiritual. É aquela angústia, é aquela situação de desconforto espiritual. Talvez é o chicote da culpa, talvez é a acusação do inimigo, talvez é uma situação que você põe a cabeça no travesseiro, mas não dorme direito. E o salmista está pedindo: Senhor, livra a minha alma. Eu não quero ficar nesse cárcere emocional, eu não quero ficar nessa prisão espiritual. E depois desse pedido específico, tem uma constatação preciosa no verso 5 e no verso 6. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. A primeira coisa, irmãos, que ele descobre quando ele clama a Deus é quem Deus é. Porque a maior necessidade que você e eu temos é saber quem Deus é. Ele descobriu que Deus é compassivo, que Deus padece com a gente, que a nossa dor não está alheia a Deus, que o nosso sofrimento não está alheio a Deus, que as nossas lágrimas não estão longe dos olhos de Deus, que os dramas que você está passando, Deus sabe o que é, e Ele se importa com você. Quando ele está passando uma crise na vida, o primeiro sentimento que pode brotar é esse: parece que Deus se esqueceu de mim. Será que Deus está olhando para mim? Será que Deus se importa comigo? Será que Deus está atento à minha situação? Deus é compassivo, Ele padece com. Deus é misericordioso, Ele lança o coração dele na nossa miséria. E Deus é justo, Ele não permite que você seja aprovado além daquilo que você consegue suportar. Mas há algo que me encanta no versículo 6. Notem vocês que no verso 4, no verso 3, ele vai dizer que ele caiu. Mas no verso 6, ele vai usar outra expressão: achava-me prostrado. Qual a diferença entre cair e estar prostrado? Quando você está assistindo uma luta de boxe, por exemplo, às vezes os dois lutadores estão no ringue. E num dado momento, um dá um tranco no outro, um sopapo no outro, ele vai à lona. Mas ele se recompõe. Ele fica de pé de novo. Ele continua a luta. E às vezes ele muda o placar, ele reverte a situação, ele ganha a luta. Mas quando alguém está numa luta e vai para a lona e está prostrado, o que significa isso? Acabou a luta. Está derrotado. Não dá mais para continuar. Agora jogou a toalha.
O que você percebe é que esse homem, na linguagem dele, já tinha jogado a toalha. Eu estava prostrado, nocauteado. Não tem para onde ir mais. Eu não vejo mais saída. Eu quero dizer para você que se você está nocauteado pelas lutas da vida, o Deus da restauração está aqui hoje. Para botar você de pé outra vez. Para restaurar você de novo. Para lhe dar uma segunda chance. Para lhe dar uma nova oportunidade. Para escrever um novo capítulo na sua história. Para refazer a sua história. Para restaurar a sua vida. É isso que ele está dizendo, meus amados. Achava-me prostrado e ele me salvou. E ele me salvou. Mas há um outro ponto que eu quero levantar nesse salmo, que para mim é da mais alta importância. É aquele que é o texto base da nossa liturgia, do versículo 7. Nós chamamos isso na língua portuguesa, versículo 7, de um solilóquio. Solilóquio é uma conversa que você tem com você mesmo. Não é porque você ficou meio ruinzinho da cabeça, não. Tem hora que você precisa falar com você mesmo. Tem hora que você não tem que falar para fora, você tem que falar para dentro. Tem hora que você tem que pegar a sua alma pelo colarinho e dar uma balançada nela. Tem hora que você tem que ser duro, não é com as pessoas não, é com você mesmo. Isso é uma conversa no espelho. E ele está dizendo assim para a sua alma: volta, minha alma, ao teu sossego. Pois o Senhor tem sido generoso para contigo. O que está acontecendo aqui? Eu acho que esse versículo para mim é um dos manuais mais excelentes de psicologia humana. Porque nós aqui, pela graça de Deus, se não todos nós, a maioria de nós aqui, já teve uma experiência com Jesus. Já nasceu de novo. Gente que tem o nome no livro da vida. Tem o Espírito Santo. Convenhamos. Você é crente. Alguma vez você ficou assim, perturbado? Desassossegado? Ou só acontece isso comigo? Aí está falando assim para mim: minha alma, ó, volta ao teu sossego. Por que você está assim? Você está nesse pânico todo, essa angústia toda, esse desespero todo? Você está desassossegada por quê? O Senhor já foi generoso contigo. Calma. Sossega. Volta ao teu sossego. Aproprie-se das promessas. Saiba o que Deus já fez por você. Saiba que os seus pecados já estão perdoados. Saiba que você já foi justificado. Saiba que nenhuma condenação há mais para você que está em Cristo Jesus. Saiba que o seu nome está escrito no livro da vida. Saiba que você já está selado com o Espírito Santo da promessa. Saiba que Deus nunca vai desamparar você. Saiba que ainda que todos te abandonem, Deus jamais vai abandonar você. Tome posse disso. Creia nisso. Volta ao teu sossego. Quem está precisando bater um papo consigo mesmo aqui? Hoje eu estou precisando, a audiência é com ninguém, né? Eu preciso sentar lá no meu quarto, quietinho. Senhor, agora eu vou conversar comigo mesmo. Volta, minha alma, ao teu sossego. Agora, depois que ele faz isso, ele vai trazer aqui para nós o testemunho de uma tríplice libertação que ele recebeu de Deus. Olha o versículo 8 comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. São 3 livramentos aqui. Primeiro, o livramento espiritual. Livraste da morte a minha alma. Se você entrou aqui hoje e ainda não tinha convicção de que seus pecados estão perdoados, hoje você pode sair daqui com a sua alma liberta. Você pode sair daqui perdoado. Você pode sair daqui hoje tomando posse da salvação da vida eterna. A segunda libertação é libertação emocional.
livraste das lágrimas dos meus olhos. Preste atenção nisso. Deus não apenas consola você, Deus estanca a causa do seu choro. Porque não basta apenas você parar de chorar agora. Se você não estancar a hemorragia que está provocando esse choro, o que é que está fazendo você chorar? Quais são as causas das suas lágrimas? Está na hora de fechar essa torneira. E Deus pode fazer isso. E enxugar suas lágrimas. E livrar seus olhos das lágrimas. Hoje você pode sair daqui saltando de alegria. Porque não há maior alegria do que esta. De você estar na verdade. De você saber que o seu nome está escrito no livro da vida. De saber que não tem condenação sobre a sua cabeça mais. Mas esse homem relata uma terceira libertação no versículo 8, é a libertação moral. Da queda, livraste os meus pés. E meus amados irmãos, nenhum de nós aqui nesse auditório, nenhuma pessoa que está nos assistindo, é suficientemente forte, espiritualmente, para estufar o peito e dizer, esse pecado eu não cometo. Quando Pedro, do alto da sua arrogância, disse para Jesus, ainda que todos te abandonem, eu jamais. Ele negou Jesus. Somos frágeis. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Hoje, tratando do Salmo 73 de manhã, nós lemos isso, é Deus quem nos segura pela sua mão direita, nos guia com o seu conselho e nos recebe na glória. Quem nos dá segurança é Ele, quem segura firme a nossa mão é Ele. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, inabaláveis para sempre. Bendito seja Deus. Mas agora, amados, notem comigo que ele vai descrever a sua perturbação íntima nos versos 10 e 11, e vai dizer o seguinte, eu criei ainda que disse, estive sobremodo aflito, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso, e ele vai começar a mostrar aqui então a sua grande aflição e a sua grande perturbação, para em seguida, depois de relembrar essas coisas do passado, trazer à sua memória a pergunta da gratidão. No versículo 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que você pode dar para Deus? O que Deus espera de você? Que pergunta incrível, que darei ao Senhor? Quem tem recebido benefícios de Deus aqui nesse auditório? Que benefícios são esses? Deus tem dado a você a vida, a respiração, tudo mais. Nele vivemos, nos movemos, existimos, temos uma casa para morar, temos pão sobre a nossa mesa, temos cama para dormir, temos roupa para vestir, temos uma família, temos um lar, temos uma igreja, temos amigos, temos irmãos, temos trabalho, temos prosperidade, temos saúde, temos olhos para ver, temos ouvidos para ouvir, temos boca para falar, temos mãos para trabalhar, temos pernas para andar, temos um coração que bate 100.000 vezes por dia, temos a vida eterna, temos o nome no livro da vida, temos o Espírito Santo habitando em nós, somos a menina dos olhos de Deus, somos a herança de Deus, somos a delícia de Deus, temos tudo em Deus, temos Cristo como a nossa herança. Quantos benefícios que darei ao Senhor? E este homem vai mostrar agora a sua confiança inabalável. Notem comigo, nos versos 15 e 16, e eu acho isso impressionante, porque quando ele fala em dar, ele percebe que ele só consegue receber de Deus, porque Deus tem tudo, Deus é tudo, Deus não precisa,
ele é autossuficiente, feliz em si mesmo, mas ele diz assim: eu tomarei o cálice da salvação, eu invocarei o nome do Senhor, eu cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. Mas aí vamos ao verso 15, que é a sua confiança inabalável. Você pode ler o verso 15 comigo? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eu sempre entendi esse versículo como se fosse assim: Deus fica feliz quando um crente morre. Aí fui examinar um pouquinho melhor, dar uma olhada um pouquinho mais profundamente nesse texto, e me parece que não é a interpretação que os estudiosos têm dado ao longo dos séculos. A ideia de que é preciosa não é que Deus, quando um crente morre, fica feliz lá no céu, não. A ideia de preciosa é que a morte dos santos tem peso para Deus, não é uma coisa fútil para Deus, sem valor para Deus. É que você é importante para Deus. Isso é precioso, não é uma coisa comum, qualquer. Em outras palavras, eu na minha realidade, pastor Ival, há muitos anos, tinha um colega pastor que gostava de fazer do funeral uma festa, e aquilo me constrangia, porque passava até a ideia que a família não podia chorar. E aí você vai para a Bíblia e você não encontra isso na Bíblia, não é verdade? Todo funeral na Bíblia tem o quê? Tem choro, no Velho Testamento e no Novo também. Então não é que quando um crente morre, vamos fazer festa porque o crente morreu. Aqui tem peso. O próprio Deus entende isso. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ele está olhando para o futuro. Está dizendo o seguinte: olha, para Deus, a minha morte faz muito sentido. Eu tenho valor para Ele. A minha vida tem significado para Ele. Mas agora ele volta os seus olhos para o passado e diz: o meu passado está resolvido. Olha o verso 16, por gentileza. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Veja que isso está no passado, ou seja, o passado dele está resolvido, ele é livre, ele é liberto, ele é salvo, ele é perdoado. Se ele é salvo, ele é liberto, ele é perdoado. Se o passado dele está resolvido, então tem segurança no futuro. Isso é uma bênção, meus irmãos, porque as pessoas que têm medo da morte, é porque o passado delas não está resolvido. Se o seu passado não está resolvido, e não se resolve o passado com terapias, com técnicas de psicologia moderna, nem mesmo com a introjeção para dentro das cavernas da sua alma, você resolve o seu passado, colocando o seu passado sob o sangue do Cordeiro. Ele perdoou os meus pecados, Ele quebrou as minhas cadeias, eu sou livre em Cristo Jesus. Mas me permita concluir. Este homem agora vai tomar algumas decisões na vida, e a primeira decisão que ele vai tomar, está aí no versículo 9, veja comigo, ele diz assim: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Meus irmãos, quem é de Deus tem que ter compromisso com Deus. Não dá para dizer: eu estou salvo, estou perdoado, meu nome está no livro da vida, e eu estou vivendo a vida na galega, na banguela, no ponto morto, vou deixar a vida me levar. Ele assume um compromisso de andar com Deus, na presença de Deus. Segundo compromisso que ela assume, versículo 13, ele diz: eu tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor. Eu vou reconhecer que Deus é o meu Senhor, e vou orar, vou invocar, vou andar com Ele. Quarto compromisso que ele assume o compromisso de oferecer sacrifícios e ações de graças, o versículo 17, oferecer-te-ei sacrifícios e ações de graças, ou seja, eu não vou ser um crente murmurador, eu vou ser um crente com gratidão no meu coração. Quinto lugar, versículos 14, 18, 19, eu vou cumprir os meus votos,
ao Senhor, na presença de todo o seu povo. A Bíblia não obriga você a fazer voto, mas se você fizer, você precisa cumprir. Deus não gosta e nem se agrada de voto de tolos. Mas veja mais, que compromisso ele assume. Versículo 1, e eu termino aqui. Eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Aqui está para mim a base da vida cristã. Eu amo o Senhor. Foi a pergunta que Jesus fez para Pedro. Você me ama, Pedro? Se você me ama, nós vamos recomeçar. Se você me ama, é possível começar tudo de novo. Um tempo de restauração. Quem ama, declara que ama. Quem ama, tem tempo para a pessoa amada. Quem ama, procura agradar a pessoa amada. Esse é um compromisso que você e eu podemos assumir nesta tarde. Eu amo o Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Você e eu talvez sejamos um Ezequias, que tem lutas por fora e por dentro, que em dados momentos da vida chega a ponto de cair de tristeza. Há momentos na vida que você se sente nocauteado, mas Deus entra na nossa história com providência, e restaura a nossa sorte, e salva a nossa vida, enxuga as nossas lágrimas, apruma os nossos pés, nos faz caminhar altaneiramente, para que você, ao olhar para o passado, saiba que as cadeias foram quebradas. Olhar para frente, você não tem medo da morte, porque a sua morte tem valor para Deus, e você é servo de Deus, que ama a Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Quem hoje precisa de uma intervenção de Deus na sua vida? Levante a sua mão. Senhor, nós estamos na tua casa, na tua presença, com o nosso coração aberto, franqueado. Abrimos, Senhor, o mapa da nossa vida, e reconhecemos que o que aconteceu no passado também tem acontecido no presente, e como Ezequias também enfrentamos lutas, situações difíceis, que nós não temos poder para resolver, nós não sabemos resolver, nós não temos ferramentas suficientes para resolver. Há momentos, Senhor, que nós lidamos com problemas de enfermidade, que o melhor da medicina de São Paulo ou do mundo não tem uma resposta, não tem uma solução. Há momentos, Senhor, em que nos sentimos assim, nocauteados pela vida, abalados, perturbados, mas hoje queremos declarar que quando invocamos ao Senhor, descobrimos que Tu és compassivo e misericordioso, que Tu és justo, que Tu estás vendo a situação que estamos vivendo, e que ainda, meu Deus, que a situação seja totalmente fora do nosso controle, Tu és poderoso para reverter esse quadro, e trazer salvação para a nossa alma, consolo para os nossos olhos, firmeza para os nossos pés. Bendito é o Teu nome, Senhor. E eu te peço nesta tarde que Tu visites cada coração aqui, aquele que entrou aqui hoje triste, que o Teu Espírito traga vestes de louvor em vez de espírito angustiado, aquele que entrou aqui, meu Deus, enfermo, talvez com diagnóstico sombrio sobre a sua saúde, que haja cura nesta tarde para a glória do Teu nome. Que aquele que entrou aqui, meu Deus, com um problema pessoal, familiar, insolúvel, que nesta tarde, Senhor, haja um milagre da Tua mão poderosa nesta vida.
Que aquele que entrou aqui, Senhor, ainda sem conhecer-te como Deus vive, pessoal, que estas tardes sejam uma tarde de salvação. Ah, meu Deus, Tu és o mesmo Deus de Ezequias, que ouviu a sua oração, que viu as suas lágrimas, que o curou, que o libertou. Faça o mesmo, Senhor, ainda hoje, para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Aleluia. Amém.